O deputado federal Coronel Tadeu, em vídeo transmitido por suas redes sociais, repercutiu as revelações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, sobre os empréstimos feitos pelo banco a ditaduras amigas durante os governos petistas. O deputado apontou que o Brasil enviou 3,6 bilhões a Cuba, aceitando como garantia apenas charutos a serem produzidos por aquele país. Coronel Tadeu disse: foram 3 milhões e 600 milhões de reais que saíram do meu bolso, do seu bolso, do nosso bolso, do trabalho suado para pagarmos impostos para uma corja de vagabundos simplesmente pegar o dinheiro e jogar no lixo. O deputado deu vários exemplos do que poderia ser feito com o dinheiro do calote dado por Cuba, lembrando ainda que Cuba não foi a única ditadura favorecida pelos governos petistas com o dinheiro dos contribuintes brasileiros. Coronel Tadeu explicou: o que a gente precisa saber é que esse dinheiro é nosso, dinheiro que jamais poderia ter atravessado a fronteira da forma que atravessou. Esse dinheiro jamais poderia ter ido para Cuba, para Nicarágua e para outros países sem o consentimento do povo brasileiro. Ele questionou: será que nós temos que trabalhar, pagar os nossos impostos e deixar que um bando de sanguessugas tomem o nosso dinheiro e façam essa lambança e até Caixa 2 Internacional? Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do STF. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, boa noite para vocês. Sexta-feira, 28 de janeiro, e vamos para o nosso assunto de hoje. São 3 bilhões e 600 milhões de reais em charutos domésticos. Você está preparado para fumar tudo isso aí? Esse é o tamanho do calote dado por Cuba no BNDES, por empréstimos realizados por quem? Pelo Partido dos Trabalhadores. E adivinha? O que o país comunista deixou como penhora? Isso mesmo, charuto. Todos nós sabíamos que o PT roubou tudo que pôde no tempo que ficou no poder. Só não sabíamos detalhes. E ontem nós fomos surpreendidos por mais uma notícia bombástica. Cuba, a princesinha comunista mais pobre da América Latina, recebeu a bagatela de 3 bilhões e 600 milhões de reais e não vai pagar. Foram 3 bilhões e 600 milhões de reais que saíram do meu bolso, que saíram do seu bolso, do nosso bolso, do trabalho suado para pagarmos impostos, para uma corja de vagabundo simplesmente pegar o dinheiro e jogar no lixo. Canalhas! Isso não é brincadeira não. Se você acha que é brincadeira, tô dizendo para você, não é brincadeira não. E se você acha que é uma piada, eu vou dizer ainda, é uma piada de muito mau gosto. Nós podemos até fazer piada, dar risada, até deixar o William Bonner criticar a gente no Jornal Nacional, porque bolsonarista dá risada de tudo. E o secretário nacional de Incentivo à Cultura, André Porciúncula,
publicou uma gargalhada no espaço para comentários. Mas o assunto é sério, o assunto é muito sério mesmo. Na última live do presidente Bolsonaro, que aconteceu ontem, por volta das 9 horas, o presidente, ao lado do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, revelou que a garantia do dinheiro que foi emprestado com uma carência de 25 anos tinham como garantia charutos domésticos. Pergunto eu, quem é que vai fumar essa porcaria toda? O que é que nós vamos fazer com os charutos se a gente tem criança revirando lata de lixo por todo canto? Famílias que dependem de um prato de sopa e ainda querem chamar o ladrão de 9 dedos de santo, da alma mais honesta desse planeta. Eu fico imaginando, se esse sujeitinho tivesse mais um dedo, o quanto mais de dinheiro esse cara poderia ter roubado. E se ele tiver mais um mandato, o quanto mais esse salafrário vai roubar de dinheiro público e financiar ditaduras e principalmente o comunismo por aí afora. Eu aqui fico fazendo continha e fico pensando, o que é que dá para fazer com 3,6 bilhões de reais? E aí numa conta rápida é fácil. Nós não estamos num período de pandemia. A primeira coisa que me vem na cabeça é que daria para comprar quase 150 mil respiradores para os hospitais para atender as UTIs. E se o dinheiro fosse aplicado na educação, daria para comprar 13.800 ônibus escolares para transportar as nossas crianças, numa média de 3 ônibus por município, quase 3 por município. E se falarmos no meio ambiente, dá para comprar 10 mil caminhões de lixo, 2 caminhões de lixo para cada município brasileiro. O que é que a gente precisa saber é que é muito dinheiro. Esse dinheiro é nosso, dinheiro que jamais poderia ter atravessado a fronteira da forma que atravessou. Esse dinheiro jamais poderia ter ido para Cuba, para Nicarágua e para tantos outros países sem o consentimento do povo brasileiro. Já que foi sem o consentimento do povo, aí está comprovado o roubo. Melhor dizendo aqui, o furto do dinheiro que nós trabalhamos para repassar para o governo e esse governo nos devolver em forma de serviço público, saúde, educação e por aí vai. Esses 3 bilhões e 600 milhões estão servindo para alimentar uma ditadura sanguinária como a ditadura cubana. Não sou eu que estou falando isso não. É a própria Folha de São Paulo, jornal de esquerda, aqui do Brasil, nosso, que está dizendo isso. E eu complemento ainda essa informação com a matéria da revista Veja, escrita pelo Reinaldo Azevedo, e está aí para vocês verem, outro admirador de Lula, que chama Fidel Castro de fascínora. Será que nós temos que trabalhar, pagar os nossos impostos e deixar que um bando de sanguessuga tomem o nosso dinheiro e façam essa lambança ou até caixa 2 internacional? Deve estar faltando muito amor próprio ao brasileiro para, nesse momento em que as eleições estão chegando, querer a volta de um ladrão que quase acabou com o nosso país. Lembre-se da síndrome do caranguejo, que é andar para trás. O PT representa retrocesso. Nada se cria, não há avanços. Em 2014, 15 e 16, por ano, em cada ano, o BNDES gastava 50 bilhões de reais por ano em subsídio, em média aproximadamente. Subsídio? Para grande empresa principalmente, por ano, a valor de hoje, né? Vamos lá, como é que é a história do jatinho? É um desses subsídios, não seria? É um desses subsídios. A gente chama isso de forma técnica de uma política industrial e ela pode ser questionada. Você prefere dar 1 bilhão de reais de subsídio para micro, pequeno e médio empresário, para os nossos heróis nacionais ou para as pessoas comprarem artigo de luxo? Então foi como o senhor falou, aprovado em Congresso, tudo legalizado, tudo formalizado. Mas muito questionável você financiar 130 aeronaves com taxa de juros a 3% a 5%, quando... E pessoas, algumas pessoas que vocês conhecem. Você não vai revelar o nome dele por enquanto aqui, não é o caso, né? Mas, se fizer necessário, a gente revela o nome dessas pessoas que
aproveitaram esta onda muito boa que existia aí por parte dos governos do PT no passado para ajudar os amigos. E a taxa de juros era bem abaixo da taxa Selic, né? Sim. Explica pra gente, ó. Naquela época, a taxa de juros básica, Selic, não a taxa que o cidadão toma empréstimo, não. A taxa que o governo toma empréstimo era 10%, 15%. Para comprar jatinho era 3 a 5, mais ou menos, por cento. Menos da metade. Então, essa diferença de juros que o governo pega dinheiro, paga um valor e empresta, recebendo um valor menor. Então, essa diferença ficava aí com essas pessoas que compraram jatinhos aqui no Brasil. A compra era legal, nada de legal. Mas o senhor podia pegar esse 1 bilhão e fazer Pronamp. Sim. Não tem comparação, né? Tá certo. E essa história de meio trilhão desviados, é mais ou menos isso? O número correto são 420 bilhões aproximadamente. E aí, deixa eu só falar de forma clara, presidente, porque aqui é um tema jurídico, então tem que tomar cuidado. O Tribunal de Contas da União declarou, no início do ano passado, que for aportado de forma irregular no BNDES aproximadamente 400 bilhões de reais, está nos obrigando a devolver. E a gente está fazendo esse esforço de devolução decidido pelo Tribunal de Contas da União. Só para deixar claro, não sou eu que estou falando. Então tem muita coisa que eu, por exemplo, não sei, o povo não sabe, obviamente, de dinheiro que não foi usado corretamente, vamos assim dizer. O que acontece? O BNDES, ele é financiado primordialmente pelo trabalhador. O trabalhador brasileiro, todo mês paga um pouquinho do seu custo, do seu salário, para financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além desse recurso, lá 10 anos atrás, mais ou menos, o governo passado botou mais R$500 bilhão do aporte do Tesouro. E agora o Tribunal de Contas decidiu que esse aporte também foi regular. Então, já tinha um dinheiro, que era bastante dinheiro, para fazer a máquina girar. Precisou de mais dinheiro e aportaram de forma irregular. Esse aporte irregular, Cuba, por exemplo, estaria incluído nesse aporte irregular? Um empréstimo de Cuba, eu não sei dizer exatamente, presidente. Pode estar tanto no Fundo de Amparo ao Trabalhador como no empréstimo. Eu não vou saber exatamente aqui. Mas a verdade é que Cuba não pagou, então não faz tanta diferença. Valores corrigidos do dinheiro para Cuba, né, que não pagou, foi 3 bilhões e 600 milhões de reais. De valor emprestado foi isso aí. Emprestado, sim. Isso. Agora, quando qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar para a gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, venda de charuto doméstico. Então, assim, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba, ia penhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder ressarcir o cidadão brasileiro. 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto? Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo, está dizendo que a garantia era essa e além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. Então foi tudo o prazo regulamentar para pagamento era 12 anos. Cuba passou para 25 anos. Passou para 25 anos. É muito amor com o Fidel Castro, né? Com toda certeza. E eu vi há poucos dias o Lula falando, o Lula não, o Zé Dirceu falando que eles vão voltar ao poder e vão reatar esse relacionamento com o povo cubano que ajudou muito, né, o Brasil no passado a lutar por democracia. Palavras do Zé Dirceu aí. E aí, presidente, a história de Cuba, ela começou com uma estrada. Eu acho que era muito complicado fazer uma estrada, em poucos meses aparecer um porto para ser financiado. O que também é Tô vendo aqui, né? Esquisito. Possíveis inconsistências na aprovação governamental para Cuba. Atas não assinadas por ministros sobre decisões em favor a Cuba. Ou seja, a documentação não tem assinatura. Então... Mas chegou a instrução para o banco do garantia do governo e a garantia está funcionando. Tudo bem, chegando ao final aqui. Tem pergunta aí, Cid? Bem, Cuba já resolvemos. JBS, o que você fala JBS aí? JBS, presidente, a gente não teve nenhum tipo de perda financeira. E se você soma, por exemplo, o valor total emprestado para JBS e Odebrecht juntos, a valor de hoje, são cerca de 90 bilhões de reais. Então, o que chama atenção é um montante de dinheiro envolvido na transação. Os dinheiros foram retornados para o banco com lucro financeiro, mas no final isso não importa, porque a gente sabe toda a história que o Brasil contou e delações premiadas e declarações sobre o que foi feito com esses recursos, além dos investimentos em si. Né? Bem, durante o governo do PT, eu tenho aqui dados oficiais, 4 empreiteiras e a JBS doaram para o PT aproximadamente 300 milhões de reais a título de o fundo partidário. Naquela época era permitido dinheiro da empresa para o fundo partidário. 2014 foi o último ano. Eu lembro muito bem, Montezano, olha só, da JBS 2014, alguns devem se lembrar ainda,
que houve um caso comigo que apareceu na minha conta R$200 mil para fins de campanha. Dinheiro doado pelo partido meu na época. E daí quando tomei a notícia, tive a notícia, eu liguei para o gabinete em Brasília perguntando qual a origem desse dinheiro da minha conta de campanha. Era dinheiro do partido, mas o doador originário era a JBS. Por coincidência, nesse ano de 2014, a JBS pegou emprestado do BNDES R$9 bilhões e aproximadamente 400 milhões foram para fundo partidário, o que leva a crer que parece que era uma operação casada. Olha, o BNDES empresta para você os 9 bilhões, desde que você deposite na conta de partidos políticos 400 milhões de reais. Isso em troca de apoio aqui dentro, obviamente. E daí os partidos pulverizavam esse recurso. Um pouco mais de 1.400 candidatos pelo Brasil receberam dinheiro da JBS. Quero deixar bem claro que não é ilegal esse recebimento. No meu caso particular, tomei conhecimento, devolvi o recurso. Só para corrigir uma informação, presidente, 9 bilhões foi ao longo de alguns anos. Se a gente atualizar para hoje, somando isso tudo, dá um pouco mais de 30 bilhões para esse grupo.